Bom, então agora estamos iniciando a nossa gravação da reunião do LABEP, hoje que é dia 19 de outubro de 2020. Estamos aqui, né, no final do semestre letivo da UFMG, faltam apenas uns 15 dias, umas 2 semanas aí para o encerramento do semestre. Todo mundo de cabelo em pé, cheio de trabalho, né, cansados desse ano que não, ao mesmo tempo que passa rápido, não acaba nunca, e ainda temos a perspectiva de continuar o semestre que vem também no modo remoto, né? Tomara que no outro a gente já consiga voltar às aulas presenciais. Bom, hoje nós temos aqui na nossa reunião do LABEP o tema da literacia histórica. Então, o próprio grupo elegeu esse tema, esse conceito, literacia, eu traduzo como letramento histórico. Mas, bom, enfim, é um conceito que tem um autor, um dos expoentes é o Peter Lee, que é um britânico, né, que trabalha com esse conceito na área de ensino de história. E hoje nós vamos trabalhar com outros textos de outros autores sobre literacia e também sobre história para o ensino fundamental. Então, o primeiro texto da Hilary Cooper, fundamental infantil, na verdade, né? Aqui, ó. Aprendendo e ensinando sobre o passado a crianças de 3 a 8 anos. Depois, texto da Marlene Cainelli, A Construção do Pensamento Histórico em Aulas de História do Ensino Fundamental. E o terceiro texto da Patrícia Azevedo, Uma Breve Crítica ao Conceito de Literacia Histórica, proposto por Peter Lee. Então, vamos começar nessa mesma ordem. Então, o primeiro texto da Hilary Cooper, quem vai apresentar é Bianca e Otávio. Certo? Então, vamos. Vocês podem ficar à vontade. Assim, a gente podia estabelecer um teto para a nossa reunião de daqui 1 hora, no máximo, 7, 7h10, assim. Acho que não precisa ser mais do que isso, né? Até para não ficar muito longo, para depois as pessoas assistirem ao vídeo. Então, podem ficar bem à vontade, viu, gente? Como são 3 textos, eu vou calcular mais ou menos 20 minutos para cada um, mas pode ser menos, assim, tá? Se for menos, não tem problema, que sobra para o debate. Então, podem começar. Tá, Bianca? Não, pode começar se você quiser. Problema não. Ao longo do texto, a autora, ela traz formas que a gente pode conduzir para que uma criança aprenda a ter uma perspectiva que consiga fazer uma investigação histórica. E para isso, ela demarca que, primeiro, é importante que essa criança ela aprenda conceitos, porque a partir desses conceitos, elas vão conseguir fazer julgamentos a respeito dos fatos, vão errar também, vão aprender com esses erros, e elas vão conseguir desenvolver argumentos para poder defender a visão que elas tiveram de um determinado fato histórico, e a partir disso elas conseguem entender o que é o certo e o que provavelmente pode ter acontecido. Ela fala muito sobre como é importante alimentar essa curiosidade das crianças para que elas compreendam que tudo é uma consequência de uma sequência de fatos históricos que vieram antes, e para isso também é preciso que as crianças tenham uma compreensão do que é o tempo, né? Do que é o passado, o que é o futuro, como que é o tempo presente, como que eu estou sentindo o tempo presente que é agora, e a partir disso vai emergir um espírito questionador, né, que vai buscar compreender a realidade que é apresentada para ela. Sendo assim, é bem provável, né, que uma criança que se desenvolva dessa maneira, ela provavelmente vai ser um jovem questionador, assim, que busca entender como as transformações sociopolíticas e culturais trazem a ela a realidade que ela está vivenciando, sacou? Aí, ao longo do texto, ela cita várias formas que a gente pode usar para conduzir essa aprendizagem.
E ela cita exemplos, como, por exemplo, teatro, e aí ela vai debatendo como o teatro pode ser usado para uma compreensão de história. Ela fala sobre jogos, ela fala sobre leitura, né? Ela fala até a respeito da conversa, com o diálogo com as pessoas mais velhas e como as pessoas mais velhas elas podem conversar com uma criança, trazendo a ela uma noção, né, de um espaço de experiências e horizontes de expectativas que podem acontecer a partir da vivência dela naquele tempo presente. Aí ela demarca também algumas diferenças nas percepções das crianças de acordo com a sua idade. E aí isso assim é bem específico, né? Ela fala assim, aos 4 anos a criança já consegue entender isso, aos 7 anos ela já está conseguindo entender isso. E aí ela fala das crianças até os 9 anos. Você quer complementar alguma coisa, Bia? Sim, bom, então, complementando um pouquinho o que o Otávio disse, né, o texto ele vai falar um pouco como as crianças, né, de 3 a 8 anos, o título é de 3 a 8 anos, mas ela comenta até de 9, como o Otávio disse, né, principalmente no final, quando ela vai fazer as referências a como crianças analisam, né, certos eventos históricos, e a Hilary, ela é uma historiadora e pedagoga, é importante lembrar disso, né, então, assim, ela está estudando criança pequena, como é o título próprio diz, mas ela é historiadora também, então ela está analisando essa perspectiva histórica em crianças pequenas, né? Ela é de Lancaster, da Inglaterra. E aí o objetivo é analisar mesmo como essas crianças lidam com esse conhecimento histórico. E aí a autora vai discutindo ao longo do texto como que essas discussões complexas, né, por exemplo, as mudanças de permanência, as causas e consequências, né, a própria análise de fontes históricas, o vocabulário complexo da história, como que isso é passado para essas crianças, né, e como isso, elas vão receber tudo isso. E aí uma das coisas que ela diz, né, que o Otávio até começou a falar, que é em relação a como fica mais simples quando você pega essas questões e abordagens históricas e traz para a vida daquela criança, né, para a história de vida dela, para o seu cotidiano. Então, por exemplo, tem uma parte do texto que ela vai falar da análise do tempo, né? Tempo é uma coisa até difícil para a gente que é historiador analisar e discutir, porque é tão abstrato, né? E como trazer isso para o cotidiano de uma criança? E aí ela fala, por exemplo, quando você diz para uma criança contar um evento da sua vida, sequenciá-lo, explicar, colocar ao longo do tempo, isso está estimulando com que ela, né, formule essas diferenciações históricas, né? Por exemplo, quando você trata de diferentes passados, né? Como que era quando você era criança? Como era quando a sua mãe era criança, sua avó? Então são passados diferentes, né? E ajuda nessa sequencialidade histórica. Por exemplo, aniversários, estações do ano, né? Essas questões temporais, a própria história oral, né, que o Otávio falou, quando você coloca uma criança para conversar com adultos, diferentes adultos, sobre o mesmo fato histórico, cada um vai ter uma percepção e uma análise diferente. Ou então, com saber mais sobre a vida dos seus avós, bisavós, tudo isso a criança vai trabalhando, né? Isso essas sequências temporais na cabecinha delas. E, por exemplo, com as fontes históricas também dá para trabalhar muita coisa, né? Então, as fontes musicais, por exemplo, né? Canções atuais, canções da época dos avós, né? Como elas são diferentes. Fotografias, né? Fontes visuais, orais, escritas. Fontes que estão relacionadas, né? Que foram feitas no passado. Então, tudo isso ajuda com que elas criem significados, né? Para essas fontes. Pode falar aí, Otávio. E é muito importante dizer que essa dimensão cognitiva da compreensão da história vai fazer com que haja a construção de identidades, né? E a partir de uma compreensão da sua história, da história da família, né? Assim, do contexto sociocultural, político que você tem inserido, que você vai construir a sua personalidade. E ela marca isso como um fator muito importante para que as crianças cresçam com uma compreensão da dimensão histórica da construção dos seres, assim. Acho que é mais ou menos isso.
Isso, e as fontes auxiliam nisso, né? Quando elas criam significados através das fontes, elas fazem questionamentos, né? E o senso crítico vai se desenvolvendo aí. Então, quem produziu essas fontes, né? Quando elas foram feitas, por que elas foram feitas, para quem, né? Então, tudo isso vai estimulando esse senso crítico que vai acarretar o que o Otávio disse, né? Uma formação cidadã, uma formação para a cidadania, para a sociedade. Então, isso ajuda no desenvolvimento pessoal e social dessa criança, além de uma análise por si só. Você fala que isso vai possibilitar a formação de pessoas educadas, entre aspas, né? Que eu poderia dizer que pode ser que vão formar pessoas com consciência de classe, com consciência política, né? Pessoas críticas do seu entorno, né? Do sistema em que vive. E isso é muito interessante para que a gente caminhe em rumo às utopias que a gente deseja para esse mundo, né? Que a gente vai usando como norte para a gente seguir aí a nossa trajetória. Sim. Eu estou tentando abrir um arquivo aqui agora, que eu acho interessante que no final do texto ela vai usar as citações de crianças que elas estão analisando um evento ou um objeto. Eu acho super legal, eu vou ler uma delas aqui, a forma que elas lidam, né? Até o título do capítulo é Desenvolvimento do raciocínio histórico baseado no que as crianças conhecem sobre a vida. Então, o que seriam, né? Elas vão analisar fatos baseados, várias crianças conversando, né, e analisando um fato de acordo com o que elas já têm de conhecimento prévio. E aí ela traz vários diálogos de crianças conversando. Aí tem um dos diálogos, eu até separei aqui, eles estão analisando um casamento, um casal que casou na Segunda Guerra Mundial. E eu achei super legal a análise que eles fazem. Eu acho que, não sei se é de uma fotografia, você se recorda, Otávio? Não sei se é de uma fotografia ou de uma pintura. E eles estão analisando esse casal. Está lá no finalzinho do texto. Aí eu vou ler aqui a análise deles, né? Achei muito legal. Quase todos na foto estão vestindo uniformes. Você pode chegar às asas do uniforme dele. Estavam vestindo roupas de soldados. Eles não tinham muito dinheiro na guerra. Eles não podiam ter roupas novas. Ela está vestindo um vestido normal, como você usaria numa festa. Ela tem um buquê de flores e está sem véu. Ela tinha vestidos curtos para que pudesse correr para os abrigos. Então, assim, são análises que eles vão fazendo baseado no que eles estão vendo e do que eles imaginam de uma guerra, né? Então, assim, poxa, numa guerra você tem o básico, né, muitas vezes. Não, você vai casar numa guerra, às vezes a situação, você nem troca seu uniforme, já tem aquela questão militar, né, então os homens muitas vezes já se casavam com o próprio uniforme, a mulher às vezes não tinha um buquê de flores, era uma coisa mais simples e tal, com tudo aquilo. Então eles vão analisando, né, ao decorrer das citações, né, dos textos, várias coisas. Tem um que analisa um objeto de um museu que eu achei legal, e aí eles vão conversando, são um grupo de crianças que vão conversando e analisando esses objetos, esses eventos. É muito legal, assim. Eu achei esse texto bacana, porque como eu não tenho experiência com criança pequena, né? Eu já dei aula no fundamental, mas são crianças de 11, 12 anos, é muito diferente, né? Então, assim, crianças de 3, é muito diferente essa percepção histórica que a criança pequena tem, né? Uma sensibilidade diferente. Então, acho que o texto foi muito bacana nesse sentido, para a gente ter uma ideia de como a criança pequena vê a história. Maravilha. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, não tem contato com uma professora, um professor formado em história, né? Mas sim em pedagogia. E aí, bom, vocês concluíram o primeiro texto? Acho que sim, é um texto muito objetivo. Ele vai bem assim nas questões pontuais e é mais ou menos isso que a gente debateu. Não tem muito assim para esmiuçar, não é um texto conceitual, né? É um texto mais light. Na verdade, se vocês se interessarem, né, ela cita exemplos. Por exemplo, como que você pode usar uma ilustração para o ensino de história para uma criança. Você vai lá e vai na parte onde, no parágrafo que ela falou sobre ilustração. Ou então filme, ou então música, teatro. Ela vai
pontuando vários exemplos. É como se fosse uma sequência de estratégias de como ensinar história para a criança pequena. E ela vai dando vários exemplos. Alguns a gente citou aqui, né? Da questão do tempo, das fontes, análise de eventos e objetos. Aí tem vários lá no texto, né? Aí quem tem mais interesse, que nem o Otávio falou, tem que ir lá e olhando as sequências, como se fossem sequências didáticas mesmo, que a autora vai fazendo. E o mais interessante é que muitas dessas coisas a gente faz até sem perceber que está auxiliando no desenvolvimento de uma compreensão do tempo e da história para as crianças, sabe? São coisas assim que vão passando sem que a gente perceba, são coisas bem comuns, na verdade. Legal. Então, agora a gente vai um pouquinho caminhar para uns alunos um pouquinho mais velhos do ensino fundamental, no próximo texto, né? Ensino de História. Deixa eu pegar o título aqui direitinho. Construção do pensamento histórico em aulas de história no ensino fundamental, da Marlene Rosa Cainelli. Isso. Então, com a Flávia e a Mércia. Podem ficar à vontade. Uhum. É interessante que esse texto ele dialoga bastante com o que a Bianca e o Otávio falaram, né? Muda até pouca coisa em relação a forma de ensinar, né, de uma autora para outra. Esse aqui é uma pesquisa que estava em andamento, o artigo que eles fizeram, em uma escola particular de Londrina, né? E aí o texto, embora ele não deixe explícito, a gente percebe esse caráter interacionista e sócio-interacionista do texto, né? Que é a questão mesmo de trabalhar com as idades, né? Aí, no caso, aqui, as crianças a partir de 7 anos, que já está numa etapa de aprendizagem um a mais, né, superior dos anteriores à educação infantil. Então, esses 7, 11 anos, levando em consideração os estudos de Piaget, é a fase da transição da imaginação para um pensamento concreto. Não é o concreto formal, mas é onde já começa a abstrair alguns conceitos, né? Que na fase anterior já era mais difícil para eles. E aí eles fazem um relato de experiência, são 2 relatos que aparecem, para demonstrar, né, como que eles acreditam que o desenvolvimento do pensamento histórico precisa começar nos anos iniciais mesmo, né, com a criança pequena, para acompanhar exatamente esse desenvolvimento, né? Então, partindo do pressuposto do texto anterior, né, que já começa envolvendo a educação infantil, quando chega, né, no ensino fundamental, eles já conseguem fazer esses apontamentos que a Bianca e o Otávio colocaram aí. Aí eles mostram o relato que eles fizeram nessa escola, em uma turma em que eles convidaram quem era aluno do turno da manhã, né, voluntariamente participou, mas era feito no turno da tarde. E aí eles faziam muitas questões para os meninos, né, para responder como que eles imaginavam determinadas coisas. E aí era questão da imaginação mesmo, para partir daquilo como eles viam, né? E aí eles usaram como ponto de partida os indígenas, né? Na região onde eles moram, em Londrina, tem bastante reservas, né, indígenas, e as crianças veem costumamente esses índios andando pela rua. Mas aí, como elas veem, mas aí o que elas pensam sobre ele, que é a chave da questão, né? E aí, nos relatos, eles vão falando, né, como que eles viam, o que eles faziam, e traziam também percepções do que eles ouviam de casa, né, do mundo adulto, né? E aí, eles envolvendo, eles colocam em destaque um aluno, né, que o nome fictício eles colocaram de Felipe, que era um menino hiperativo e normalmente não gostava de participar das aulas, né? Mas aí, dentro da hipótese deles, é porque aquilo que estava sendo apresentado nas aulas não fazia parte da experiência dele. E aí, a partir do momento em que ele teve como ponto de partida algo que ele via pela cidade, né? Que eu via nas ruas, ele né, trabalhando, vendendo as coisas, ele começou a participar. E começou a trazer apontamentos interessantes para a aula, né? Dos questionamentos da pesquisa. E aí, complementando também, né, dos outros alunos, que traziam a visão dos indígenas com a questão do trabalho, né? Que eles não trabalham, eles só vendem cestos, né? Eles ficam andando na rua, eles andam com roupa igual a gente. Não, mas aí quando eles estão vendendo, né? Eles estão usando os adereços.
Aí uns falam que quando eles estão sem aderência, que eles estão fantasiados, né? Aí que eles estão fantasiados é quando eles não estão com a roupa de indígenas, né? São as hipóteses que as crianças levantam. E aí, na questão do sócio-interacionismo, que é do lado de Vygotsky, que eu percebi desse texto, é quando tem exatamente essas questões né, do pesquisador e do professor regente para os alunos, e que os outros alunos também podem opinar, né, concordando ou discordando do ponto de vista do colega, que é a zona de desenvolvimento proximal, né, é onde acontece a relação da aprendizagem por meio da intervenção de um adulto e da opinião dos outros colegas. Né? Aí vai onde vai acontecer a construção desse conhecimento histórico, partindo né, do que era significativo para eles, próximo a eles ali, real, concreto, né? Eles vinham andando pela rua, e aí fazendo questionamentos, né, com o que acontecia no passado, né, na origem da cidade, com o que eles estavam vendo agora, o que eles acham e o que eles achavam realmente que eram, né? Essa é a parte, assim, que eu destaquei para falar. E agora com a Flávia. É muito interessante, né, a pesquisa que eles fizeram, né, com os alunos, né, do Fundamental 1, né, eu imagino que pegam aí alunos do segundo, terceiro ano, né, Mércia, que eles trabalham até os 11 anos, que é uma série anterior aos alunos que a maioria dos professores de história trabalham, né, sempre trabalhei do sexto ano em diante, então é um período anterior. E de acordo aí com as pesquisas que eles foram fazendo, eles perceberam a necessidade, né, os professores perceberam a necessidade de mostrar para esses alunos a questão da materialidade, né, para demonstrar para eles, então, como que a história é feita. E, a partir disso, a pesquisa prossegue para visita ao Centro de Documentação e Pesquisa em História na Universidade Estadual de Londrina. É um departamento que pertence ao Departamento de História e onde ficam armazenados diversos documentos, entre jornais, né, fotos, inclusive também eles têm armazenado também autos criminais. Então, são vários documentos que são arquivados nesse centro de pesquisa, né, no Centro de Documentação e Pesquisa Histórica. Né? E aí, quando eles levam as crianças, né, essas crianças que estavam no mesmo diálogo do primeira parte do projeto, que a Mércia citou, eles vão de encontro aos documentos, né? Então, eles vão ter o contato direto com essa questão da materialidade. E aí eles vão citar que tem uma pessoa que é responsável pelo centro de documentação e que vai começar todo o trabalho com esses alunos, né? Então, aqui eles falam, eles destacam aqui, ó, por que faz parte, eles resolveram levar as crianças a esse centro de documentação, né? Qual que era o objetivo? O objetivo principal é que as crianças elas conseguissem perceber exatamente a materialidade das fontes e do trabalho do historiador, bem como a questão da produção do conhecimento histórico. É uma tentativa que os pesquisadores, né, os professores, tinham de separar o que é só passado e o que é história enquanto um conhecimento construído, né? Então, lá eles começam a ter o contato com a documentação e eles começam a fazer uma série de questionamentos. Ao fazer esses questionamentos, né, eles vão desenvolver a ideia do que é mesmo um documento, né, o que são documentos e como eles são conservados. Por que né, os alunos questionam, por que existe um lugar para guardar documento? Para que serve esse lugar? Só para acumular, para juntar? Aí eles citam um exemplo de um aluno que pergunta para a pesquisadora, né, do centro de documentação, por que tinha tanto jornal? Porque lá tem um grande, uma seção inteira do jornal de Londrina, né, de um jornal importante lá, que foi escrito desde o século XIX, e ele falou assim, tá igual meu pai todo dia ele guarda um monte de jornal velho, e aí minha mãe briga todos os dias com ele, porque ele está guardando esses jornais. Então eles começam a fazer exatamente o que o grupo, né, que Bianca, Otávio estão falando, e Messi está falando, que é a associação do processo histórico com a realidade desse aluno, né? Então, eu entendi que para a Cainelli, para a Hillary, para os pesquisadores que a gente está trabalhando, se não ocorrer essa associação
de todo o processo, da materialidade das fontes, com, de alguma forma, com alguma coisa que faça sentido na vida desse aluno, para ele não vai aprender, ele vai aprender a partir do seu ponto de vista, né? Então, eles trabalham com jornal. Agora, uma questão também que principalmente lá dentro da visita técnica, né, do CDPH, né, do Centro de Documentação, que eles vão destacar, é que os alunos também do ensino fundamental, né, até essa idade de 11 anos, eles percebem o tempo de uma forma muito linear. Então, tudo que eles conhecem, eles tentam associar com o que eles conhecem no presente. Então, quando falaram que o jornal era feito, né, a partir da tipografia, aí eles falam, então a tipografia é como se fosse a tataravó do computador, né? Então, eles começam sempre a fazer associações das coisas do passado com o presente. Então, a questão da mudança, ela é o ponto-chave para eles perceberem o passado. Tudo que é diferente, tudo que mudou, o que mudou, né? A tecnologia hoje é o presente e o que antes usava é o passado. Então, para romper um pouco também com essa questão da linearidade, eles querem também mostrar para eles que nem tudo mudou, que existem também permanências, que são conceitos básicos que a gente trabalha com os alunos no ensino fundamental, principalmente no 6º ano, que é o conceito de mudança e permanência, que constrói a própria narrativa da história. Nem tudo ficou no passado e muitas coisas permanecem. Então, eles começam a fazer também um diálogo para que eles percebam que nem tudo é igual à máquina de escrever, a tipografia, e outras coisas ainda são utilizadas e permanecem dentro desse tempo histórico, da construção desses conceitos, né? Lá na visita técnica também, além do jornal, do texto escrito, eles tiveram contato com uma outra fonte, que é a fonte visual. Então, eles começam a analisar fotos, que também foi utilizado pela Hillary, né? As crianças trabalharam com as fotos, e aí eles começam a ver as fotos em preto e branco, eles começam a perceber, aí eles já fazem uma associação com as máquinas digitais, muito nesse processo aí, né, da comparação. Então, eles vão entendendo o que são fontes históricas e vão construindo esses conceitos. E começam a perceber também que a fonte histórica não é só a fonte escrita, o documento escrito, que há a possibilidade das imagens e de outras formas de também trabalhar a história, né? Bom, e outra coisa também que eles vão destacar é quando há um diálogo mais profundo, né, da pessoa que é responsável pelo centro de pesquisa, pelo centro de documentação, ela começa a conversar com os alunos e ela percebe que eles têm uma preocupação muito grande com a violência. E aí ela fala coisa, vocês estão preocupados com a violência que tem hoje? Então, vou mostrar para vocês um arquivo que eu tenho, que são os arquivos sobre a violência, que são os autos criminais do século XIX. Então, ela abre um auto criminal lá para os alunos e lê. Aí eles acham muito interessante. Por quê? Porque a criança tem sempre a ideia, por exemplo, e não só a criança, né? Nós conhecemos muitos adultos que têm essa mesma ideia, de que hoje é muito mais violento do que no passado. E as crianças conseguem perceber que não é verdade, né? Que a violência, ela já existia, que as pessoas já morriam, já eram assaltadas, já tinha briga e todo tipo de violência lá no século XIX. Então, aí elas vão estabelecendo uma conexão e um diálogo profundo, né, com o passado e com o presente, até mesmo para pensar no seu futuro, né? E também eu achei interessante no final, na conclusão, né, depois de toda essa visita técnica e na conclusão, a autora, Cainelli, ela vai juntar toda a análise que ela fez, que a Mércia citou para vocês, com o diálogo inicial dentro de sala de aula, com essa pesquisa, com essa intervenção, né, e ela vai perceber que o mais importante é que os alunos conseguem, a partir de alguma vivência e de uma bagagem que mesmo muito pequenos eles já trazem, e eles conseguem fazer associação com os fatos históricos. E aí o professor pode aproveitar disso para que aquele conhecimento, para que o conhecimento histórico faça sentido para aquela criança, né? E aí ela finaliza com o aluno fictício, com o nome fictício de Felipe, que era um aluno hiperativo, que não conseguia acompanhar nenhuma aula, que não conseguia fazer nenhuma atividade, e ele consegue fazer todo um desenvolvimento de uma narrativa histórica a partir de tudo que foi visto, foi discutido e comentado dentro do museu. Por quê? Porque aquilo, de alguma forma, fez sentido para ele.
Elas citaram também, além da Hillary, duas autoras, né? Isabel Barca e Marília Gago. E eu fui atrás do texto que elas citaram, mas eu não encontrei o texto que elas usaram, né? Aliás, que a Cicanelli usou lá para construir essa pesquisa. Mas eu achei um outro texto delas que eu achei muito interessante. E exatamente, ela, apesar dela trabalhar com alunos de 6º ano, ela vai destacar essa questão, né? A atenção dada à realidade social em que o sujeito se move enquanto fator relevante da aprendizagem tem sugerido fortemente que a criança ou o jovem, né, o adolescente, aprenderá melhor quando as tarefas que lhes são propostas fazem sentido em termos da vivência humana. Então, aí ela consegue perceber que eles compreendem melhor. Agora, em relação, por exemplo, a toda essa discussão, a gente consegue, quem tem a prática de trabalhar com o 6º ano, né, consegue perceber claramente esse diálogo, essa pesquisa que foi feita. Por que eu consigo perceber claramente? Até uns 2 anos atrás, uns 3 anos atrás mesmo, as crianças chegavam no 6º ano, com 11, 12 anos, mas não sabiam como a história era feita, né? A história era para elas a independência do Brasil, a descoberta, o Pedro Álvares Cabral, mas um conjunto de fatos que, de alguma forma, eles não sabiam de onde sair. Aí, o que a gente, né, que eu propunha no 6º ano, então? Exatamente um resgate dessa documentação, não da documentação em si, mas do labor, né, do ofício do historiador. Então, a gente passa um mês todo entendendo o que são fontes, o que é narrativa histórica, o que é permanência, o que muda, o que é tempo histórico, o que é tempo cronológico. E aí, eles mesmos vão começando a ter uma bagagem, compreender como a história é escrita, né? E se percebem também enquanto sujeitos da história. Então, agora, de uns 2 anos para cá, parece que houve uma mudança na BNCC, e com essa mudança da BNCC, essa discussão da formação, do contexto histórico, ela passa para o 5º ano, se eu não me engano. Então, eu já tenho recebido de uns 2 anos para cá, os alunos já com uma maior interação com o fazer da história. Mas, mesmo assim, propõe projetos para eles, né, de construção, para eles entenderem como que é feita a história, né, para fazer sentido essa história. E eu acho que é isso mesmo que está sendo discutido aqui. Muito bem, legal demais. Bom, tanta coisa, né, em pouco, um texto pequeno, porque pequeno não sei, né, mas assim, são muitos assuntos que envolvem o ensino de história aí para os anos iniciais, mas fica esse destaque para a necessidade de uma certa concretude, né? Diferente de uma visão mais tradicional da história como uma matéria mais teórica, né? E muito ligada à memorização, que era a visão mais tradicional, a gente tem nessas autoras uma perspectiva mais concretista, assim, a noção de que a aprendizagem ela vem mais da experiência do que da memorização, né? Aí o desafio é como experimentar a história. Então aí ficam os artefatos, né? Os objetos, enfim, muito muito interessante as reflexões, né? Bom, e agora vamos passar para o terceiro texto de maneira bem dinâmica, com a Elaine e o Ricardo, que é o texto da Patrícia Bastos de Azevedo, uma breve crítica ao conceito de literacia histórica, proposto por Peter Lee. E aí, depois da apresentação de vocês podem preparando, se alguém quiser, né, alguma pergunta, né, ou pergunta cruzada, alguma dúvida, para a gente, se for o caso, fazer um breve debate. Mas vamos já para o terceiro texto. Podem ficar à vontade, gente. Não sei quem vai falar primeiro, se é Elaine. Acho que é Elaine, né? Vai lá, Elaine. Boa noite, gente.
Então, eu estou aqui pensando numa coisa primeiro, até para amarrar, que é o seguinte: tanto esses dois primeiros textos, eles estão dentro da ideia de discutir a educação histórica, o campo de investigação da educação histórica, que é o que uma ideia que a Isabel Barca, né, que a Flávia citou aí, ela traz, entender a educação histórica como algo que está além da escola, né, em si, mas como um campo de investigação e, ao mesmo tempo, como um campo para se pensar o que a gente deveria levar para a escola, né, em termos de ensino de história. E aí, o texto da Hilary Cooper eu acho interessante, porque o que ela propõe não é algo que a gente precisa fazer só com os menores, isso é algo que você pode fazer com ensino fundamental 2, ensino médio. Na verdade, esse campo da educação histórica, né, e da didática da história, o que propõe é a gente utilizar mesmo o método de investigação histórica em sala de aula. Então, a gente rompe completamente com aquela ideia de alguém ali na frente, falando de um monte de conteúdo, passando um monte de informação. Então, esses textos, eles rompem com essa ideia. E rompe também com uma determinada ideia de que existiriam idades ideais para se aprender ou para se poder pensar historicamente, né? Tem um texto da Isabel Barca mesmo que ela até questiona, que tem algumas pesquisas, algumas ideias apontando a partir dos 16 anos. Então, ela vai quebrar com isso totalmente, e esses textos, o da Cainelli, por exemplo, é uma pesquisa empírica, né? Nos últimos anos está sendo muito comum, que é pensar na aprendizagem histórica, tentar entender um pouco como que se aprende em história, né? E a partir de entender como se aprende é que você vai pensar como se ensina a pensar historicamente, né? Então, a ideia desses textos são essas. E o do Peter Lee também, né, nessa ideia de literacia histórica. E aí o texto que a gente pegou aí para poder discutir, eu e Ricardo, nós chegamos até num certo impasse, né, Ricardo, depois se quiser colocar, em relação a se a gente concordava ou não. No meu ponto de vista, na verdade, eu vou colocar aqui os pontos que ela questiona o conceito, e por que ela está questionando, que ela vai colocar de um lado que o que ela está questionando ela, no lugar de falar de literacia histórica, ela fala de prática de letramento. Então, qual que é o principal questionamento? Quando você pensa na questão de letramento, você tende a homogeneizar, a sequenciar, a colocar o letramento como uma coisa única. E aí tem um texto do Bryce Pinch que ele vai questionar muito isso, e ele vai dizer que a prática ocidentalizada, na verdade, a visão ocidental de letramento é aquela voltada para a leitura, para a prática de escrita. E se a gente for pensar em diferentes lugares do mundo, existe, na verdade, práticas de letramento no plural, existem formas diferentes de perceber o mundo, né, e não uma única. Então, um dos questionamentos que essa autora faz ao conceito do Lee é esse: se você entende como letramento, você traz como uma ideia única, e aí você coloca a alfabetização como algo que já está posto e dado, porque em nenhum momento ele vai discutir o que seria alfabetização, ele não discute o conceito, ele não dialoga com áreas afins, né, a linguística, por exemplo, e ao mesmo tempo você pode entender dado numa ideia de progressão e evolução, ou seja, basta a pessoa saber ler e escrever que a sociedade letrada, ela vai evoluir, né? Então essa é uma outra ideia que ela está questionando aí, que esse conceito traria isso. E uma outra coisa é que ele, ao trazer esse conceito, ele desconsidera a cultura escolar. Então, e aí esse é um outro ponto. E que nas práticas de letramento, aquilo que é do social, a prática, ela é sempre social, né? Então, a prática de letramento, ela é sempre social. Então, aquilo que está do universo da criança é essencial, do jovem, do adulto, é essencial para a gente pensar no tipo de letramento que a gente está dando. Então, ao mesmo tempo que ela critica isso, ela traz como uma possibilidade para ampliar a discussão a ideia, então, de prática de letramento. Uma outra coisa que ela questiona é a ideia de colocar o professora como protagonista como alguém que por si só consegue ajudar a criança a pensar historicamente, sem considerar tudo que está ao redor, né? Todas as implicações que estão ali. E aí ela também critica, eu já tinha até falado da última vez, né? O Otávio colocou algumas questões ali, esse conceito de operacionalização, porque remeteria a uma ideia de um certo tecnicismo, né? Eu tenho uma série de habilidades e competências que eu vou utilizar ali no meu cotidiano para trazer esse conhecimento para os estudantes ali.
E aí a crítica principal é que, além de ter essa questão de não trazer, de não falar da prática, né, de entender que o letramento ele vai mudar de acordo com o contexto, não tem um diálogo com outras áreas, por exemplo, sociologia da linguagem, filosofia e outras áreas aí em si. E aí ela vai destacar muito que a gente tem que pensar na história ensinada, que é a história real, com pessoas reais, que estão naquele contexto dado ali, e que isso vai mudar de um lado para outro. E aí eu vou voltar novamente na Isabel Barca, porque ela tem um texto que ela fala um pouco da educação histórica e como que surge lá na Inglaterra, depois as pesquisas vão avançar para a Espanha e para Portugal, e aí ela chama a atenção, peraí, agora eu vou trazer como que as crianças aprendem história em Portugal, de acordo com pesquisas que foram feitas aqui. E eu gosto muito do texto da Cainelli, porque ela fala do nosso contexto brasileiro, e quando a gente pensa em educação histórica, a gente tem que situar, é uma história situada mesmo. Então, não se aprende história da mesma forma em todos os lugares, né? E aí eu acho que o Pablo já citou algumas vezes a pesquisa que ele estava envolvido junto com o CERN, né? Sobre como os jovens aprendem história no Brasil, Argentina, Uruguai, tem outros países aí, e na pesquisa vai mostrando essas diferenças mesmo. Então, ensinar história depende do contexto no qual nós estamos. Eu acho que essa é uma das críticas principais que ela está fazendo aqui. E que o letramento não é um só, são vários letramentos. E por daí pensar a importância de se pensar enquanto prática social. Para complementar, agora posso fazer a complementação. Veja bem, o que a Elaine está dizendo realmente tem muito fundamento, né? Considerando que a crítica que a Patrícia Azevedo faz sobre o letramento enquanto prática, é isso? Porque existem diversas formas para o letramento em si. A questão eu entendi que tanto o conceito de literacia, né, quanto o conceito de letramento são conceitos sem formação. Né? Então, considerando, por exemplo, o letramento, né, segundo Magda Soares, é um processo em que desenvolve-se a relação da leitura e da escrita no contexto da vida social do estudante. Então, seria por meio da alfabetização, as tecnologias utilizadas na apreensão do processo da alfabetização, sendo colocada em prática na vida cotidiana do estudante, onde ele vai aplicar, né, as habilidades de leitura, as habilidades de escrita, para desenvolver com apropriação e fruição condições para desenvolver a escrita e a oralidade em si. E para que a pessoa possa colocar em prática aquilo que aprende na escola, na sala de aula, de forma sistematizada, né, no processo de alfabetização, a pessoa precisa de ter uma visão de mundo, ela precisa de desenvolver essa visão de mundo. E o conhecimento histórico, ele contribui muito para isso. Então, o link que eu percebo, né, dessa crítica que a Patrícia Azevedo faz em relação a estabelecer uma ligação entre a literacia e uma prática unilateral de letramento, é justamente por isso. Porque, ao meu entendimento, o conhecimento histórico, ele se processa com base na vivência da realidade. E, ao vivenciar essa realidade, o estudante ele vai construir visões de mundo, e essa construção de visões de mundo, que é em si a prática de letramento. Né? Então, por essa visão, por essas visões de mundo acontecerem de formas diferenciadas de acordo com a realidade sociocultural em que esse estudante está vivenciando, é impossível definir uma prática específica para que esse letramento seja desenvolvido dentro do processo de construção, por exemplo, da consciência histórica e dos efeitos, né, que
o conhecimento histórico possa trazer para a vida cotidiana das pessoas. Talvez eu fui muito subjetivo, mas é porque eu entendi de forma bem subjetiva. É mais ou menos isso, Elaine? O que você poderia concluir? Eu acho que em parte sim, Ricardo. A gente chegou aí nessa questão, se concordávamos ou não, né? Mas nesse sentido é verdade. Por quê? Quando ela coloca, né, aqui, por exemplo, na literacia histórica, a aprendizagem é orientada para uma leitura contextualizada do passado a partir da evidência fornecida por variadíssimas fontes, né? Já Street tece uma crítica a esta compreensão sobre leitura e escrita, porque a noção de que a aquisição de um letramento único autônomo terá consequências pré-definidas para os indivíduos e as sociedades, uma vez que já foi provado que isso é um mito. Em verdade, o processo da aquisição de conhecimento, né, seria entender o processo histórico que envolveu uma série de questões que me trazem hoje a uma realidade social em que vivo, ela não pode ser tratada de uma forma unilateral. Existem diversas formas para que eu possa compreender esse processo. E por esse momento, da mesma forma em que a Bianca e o Otávio descreveram como esse processo ele tem que estar contextualizado dentro da realidade, para que as pessoas possam estabelecer sentido, porque senão a história ela acaba ficando dentro daquele escrito, dentro daquelas gavetas, dentro daqueles livros, daquelas bibliotecas, daqueles museus. E não, a história, ela, a partir do momento, ela passa a ser viva, a partir do momento em que ela é corporificada, né, na vida cotidiana das pessoas. Legal, muito bem. O que me leva a pensar, então, que não existe história, né? São sempre histórias, no plural. Então, e sempre uma história de alguma coisa, de algum lugar, de algum tempo, né? Então, é o problema, talvez, do próprio termo da nossa área do conhecimento, que é um termo no singular, genérico, mas a gente sabe que a história não é assim, né? Ela é muito plural e sempre, além de ter diferentes perspectivas na aprendizagem, no conhecimento histórico, a história é muito diversa mesmo, né? Porque a humanidade é muito diversa. Bom, mas é isso. Fizemos um debate, boas apresentações, né? Foram bem concisas, trouxeram bastante informação. E agora temos um tempinho ainda para algumas perguntas, algumas colocações, manifestações. Deixa eu ver, a Bianca já levantou a mão. Não sei se tem mais alguém que gostaria de participar. Então vai lá, Bianca. Daniel. Eu gostaria depois. O Daniel. Então, Daniel, como você não apresentou, pode falar primeiro, Daniel. Depois a Bianca fala. Não, deixa a Bianca primeiro, ela levantou a mão. Mas você... pode complementar se quiser, eu falo depois. É porque você é o único que não apresentou, Daniel. Sua fala é importante nesse momento. Não, o meu, na verdade, é mais uma pergunta, e é mais para a Elaine, no sentido de muito mais de pensar junto do que levantar qualquer problemática. Porque, Elaine sempre me ajuda com a ideia de conceito, isso é muito bom. Ela falou a respeito de usar o termo operacionalizar. Você criticou um pouco, você disse que esse termo é muito tecnicista. Você acha que isso é muito problemático? Estou perguntando isso porque, inclusive, eu estava escrevendo domingo agora mais algumas páginas, né? E eu usei esse termo algumas vezes, né? E quando eu usei esse termo pensando na prática do professor ali e na própria relação do aluno com o objeto, no sentido da história ser dentro de sala um objeto também. E
quando eu pensei em operacionalizar, tem um grau aí, sim, de competência e de habilidade no trato com o elemento, no trato com o objeto, mas eu não pensei nisso de uma forma tecnicista, propriamente dita, ainda que haja, sim, algum nível de habilidade com o trato da coisa. Você acha que isso é muito problemático? Acho que o Pablo também pode me ajudar nisso, já que ele vai corrigir o meu texto também. Boa pergunta, Daniel. Segura aí a resposta, Elaine. Então, agora, Bianca, pode fazer a sua manifestação. Na verdade, é meio que uma pergunta também, seria para a Elaine, que eu acho que ela vai saber responder. E para o Pablo também, eu acho que vocês dominam mais esse conceito de literacia histórica. É um conceito que, para mim, assim, eu não conhecia antes de entrar aqui. Nunca tinha ouvido falar, né? Então, não tinha feito leituras antes. E ter li foi um conceito novo. E aí eu me peguei pensando, lendo, né, o texto da Hilary Cooper. Acho que todos os três textos são muito casadinhos, né? E eu acho que eles são casadinhos no sentido de dar exemplos de literacia. E o que eu queria perguntar é justamente isso. O texto da Hilary, ele pode ser, quando ela coloca, né, todas as formas de ensinar história para criança, estratégias, exemplos de como trabalhar o conhecimento histórico, isso seria uma forma de literacia? Uma forma, assim, de exemplificar mesmo essa literacia, como trabalhar essa literacia? Porque eu vi o texto da Hilary como um exemplo de literacia, né? O texto conversaram é mais conceitual, né? Que é o Ricardo, a Elaine trouxe, ele é mais conceitual. Agora, eu vi no da Hilary um exemplo mesmo, uma exemplificação de literacia, como trabalhar essa literacia na prática. Seria isso ou eu estou viajando? Boa pergunta, Bianca. Ricardo também levantou a mão. Vamos lá, Ricardo. É bem rápido. Pelo texto, né, da Hilary, que a Bianca e o Otávio trouxeram, né, pelo texto que a Flávia e a Mércia também trouxeram, e que Elaine comigo nós complementamos, eu não sei se eu estou, assim, ampliando demais, mas eu percebo que a literacia, em verdade, é o letramento. Esse letramento ele se desenvolve ao longo da vida. Não é um aprendizado, por exemplo, que adquire-se quando o estudante começa a ter consciência do seu papel enquanto cidadão, por exemplo, no ensino médio. Começa na educação infantil, porque é um desenvolvimento. Porque o letramento em si, a alfabetização, ela acontece nos anos iniciais, apesar de que há teóricos que dizem que ela já começa na educação infantil, obviamente. Porém que colocar essa alfabetização para que ela tenha vida, para que ela tenha sentido na existência, para que ela gere críticas reflexivas, para que ela possa construir a história de vida, porque é através da fala e da escrita é que nós nos comunicamos. E essa rede de comunicação é que organiza-se uma sociedade e desenvolve-se todo um processo histórico, não é isso mesmo? Então, a grande mensagem que eu tiro é que esse letramento, nós, por exemplo, embora eu esteja sendo, assim, começando, assim, todo um processo de formação histórica através daquele grupo dos textos que eu tenho estudado, isso tem, assim, contribuído demais para mim, mas eu tenho que considerar que esse é um processo que eu tenho que levar assim, para o resto da vida. É como se diz, né? Paulo Freire, ele coloca, né, que nós somos seres inacabáveis e que a experiência de vida é que nos dá o subsídio para que nós não nos sentimos, para que a gente não possa se sentir como pessoas que saímos da escola ou de uma determinada etapa escolar como concluintes de um ensino-aprendizagem. Não, nós precisamos de levar, né, toda aquela vivência que nós desenvolvemos dentro da escola para o nosso dia a dia. Porque nós chegamos na escola com as nossas histórias de vida. Então, eu percebo da seguinte forma: se eu não trazer para dentro da escola, para dentro do ensino-aprendizagem da história, a minha história de vida,
para que ela possa dar subsídios, para que eu possa construir uma consciência histórica, eu não vou conseguir sair da escola levando aquela produção de conhecimento para que ele se torne algo real, para que ele se torne algo assim, sensível dentro da vida da pessoa, né? Então, eu percebo que é profundamente freiriano essa proposta de literacia, que, em verdade, é o letramento. Mas, por um outro lado, eu percebo que há uma resistência muito grande, que eu estou lendo nos textos, eu estou lendo muitos artigos, eu estou percebendo que há uma resistência muito grande em relação a novos conceitos, que, em verdade, acabam, não é que eles se repetem, mas eles sempre estão se complementando. Eu estou percebendo que as pessoas que estão produzindo artigos, principalmente pessoas que já estão aprofundadas no processo da pesquisa científica, parece que está começando a haver assim, um certo alinhamento em que as pessoas não estão conseguindo mais propor coisas para contraporem-se, mas e sim para se autocomplementarem. Eu estou percebendo isso, eu não sei. É uma impressão minha? Ou isso de fato é uma tendência que as pessoas estão percebendo no sentido assim, de entrar em um alinhamento, não num alinhamento forçado, mas num encontro de concepções que sejam comuns a todas as pessoas, que sejam comuns ao contexto mais que envolva mais pessoas, né? O que vocês acham? Ótimo, Ricardo. Boas provocações, reflexões. Bom, mais alguém que não falou ainda gostaria de falar? Mércia, Otávio, Flávia, nessa segunda rodada? Não é obrigatório não, viu, gente? Podem ficar à vontade. Eu vou esperar a Elaine responder a questão da literacia para ver se vai entrar de acordo com o que eu estou pensando. Qualquer coisa só complemento. Beleza, Mércia. Então, eu vou passar agora para a Elaine. E aí, gente, ó, já são 7h05. Vamos tentar ficar dentro do nosso teto, 7h10. Então, peço a Elaine para dar aquela arrematada e depois eu farei alguns comentários finais antes de encerrar para a gente organizar a próxima reunião, tá? A data, agendar a próxima reunião. Elaine. Vocês estão me apertando aí, gente. Deixar bem claro. Eu não também para mim o conceito de literacia histórica também é novo. Eu entrei em contato com ele aqui no mestrado, assim como de educação histórica, consciência histórica, horizonte de eu esqueci os dois conceitos lá que os meninos trouxeram para a gente, o Daniel e horizonte de expectativas. Isso aí, obrigada, tá? Então, também estou me atualizando em relação a tudo isso, assim, eu acho que a diferença é porque como eu sou da turma de 2019, aí as minhas leituras estão um pouquinho mais avançadas do que as de vocês, mas a do Peter Lee eu ainda vou precisar voltar, porque o de consciência histórica, que para mim é a base maior, assim, da pesquisa, é o que eu estava me aprofundando melhor. O que eu entendo até seguindo nessa linha aí, é que sim, é como se a Hilary Cooper ela desse os caminhos de como eu trabalhar esse letramento histórico, de como chegar a fazer com que as crianças alcancem essa perspectiva de pensar historicamente, que é uma ideia que eu estou gostando mais, assim, dessa expressão pensar historicamente, porque ela traz essa dimensão de um olhar para o mundo a partir do ponto de vista histórico, que a gente vai trabalhar na escola, né? É o lugar para a gente trabalhar isso, né? A gente não aprende história na escola, mas é lá que a gente vai desenvolver um determinado conhecimento histórico, né? Essa perspectiva dessa reflexão a partir usando a dinâmica da temporalidade, né? Então, é na escola. Então, eu acredito que sim. É um exemplo bastante prático, realmente, de como fazer isso. Mas o que eu vou me apropriar, e estou me apropriando, é dessa expressão, pensar historicamente. Então, que eu acho que faz um pouco mais de sentido para o que eu estou trazendo. O Dani falou da questão da operacionalização. Aí, Dani, nossa, quando a gente vai pensar a história lá desde o início no início da formação do Brasil mesmo, com a ideia da identidade nacional, passando pela ditadura militar, principalmente, essa coisa muito instrumentalizada de formar para um determinado fim, objetivo.
E a BNCC, ela resgata isso em parte, né, com a ideia de formação de mão de obra. Então, eu acho que essa palavra é problemática de várias maneiras, porque mesmo que a nossa intenção não seja utilizá-la, toda palavra e todo conceito, ele já está trazendo ideias que estão embutidas ali, né? E a gente leu isso em algum lugar aí o ano passado, eu lembro da questão da discussão dos conceitos, e de que um conceito, quando ele é colocado, ele já traz toda uma carga de discussão, de significados em relação a ele. Não tem como a gente separar, que eu acho que é a crítica da Patrícia em relação à palavra literacia, porque essa palavra ela está sempre apropriada de um outro contexto da linguística. Então, se eu vou me apropriar, e eu posso falar de letramento em história, em matemática, e por aí vai uma série de coisas, mas se eu vou me apropriar, é bom eu situar como que eu estou usando aquela palavra, qual é a história dela, o contexto dela, deixar isso bem claro, né? Como é que essas apropriações elas são feitas e muitas vezes acabam deixando mais dúvida do que é tudo, né? Eu acho que é isso daí que vocês tinham falado. E a questão do ensino de história, muito como, que é o que eu tenho percebido, assim, que está sendo trazido nessas pesquisas, de pensar como prática social, como uma construção, como algo que não é dado, não está pronto, não está acabado, a história como construção. Então, ao levar isso para a sala de aula, tentar fazer com que os estudantes também percebam dessa forma, como algo que está em construção, não é algo acabado. E muitas vezes a gente não percebe que ensinar história está relacionado a uma prática discursiva. E eu continuo no discurso de sempre. E é um discurso totalmente unilateral, né? Da gente para os estudantes, não tem esse contraponto. E aí, Ricardo, pensando na consciência histórica já existe. Todos nós temos uma consciência histórica porque nós nascemos no mundo com várias dimensões de consciência histórica formada. A diferença é que na escola e nós, enquanto profissionais da história, né, nós temos uma determinada dimensão, um determinado nível de consciência histórica, e aí a nossa função seria, dentro da sala de aula, debater isso com os estudantes, né? Trazer essas outras perspectivas, mas essa consciência histórica, ela já é formada em todo mundo que vive na sociedade. Então, nossa missão, digamos assim, o nosso papel não é formar consciências históricas, é debater essas várias dimensões que estão ali, né? É tentar trazer outras perspectivas, né? E à medida em que a gente vai fazendo isso, a gente também vai se transformando no processo, né? Muito bem. Obrigado, Elaine. Você e o Daniel, como são veteranos, né? Sobre vocês recai esse fardo de tentar responder as perguntas dos colegas. Mércia, você gostaria de falar alguma coisa? Estamos nos últimos minutos. A questão do letramento, porque se eu posso falar, eu não precisava. Que é da pergunta da Bianca. De literacia histórica, realmente eu não tenho apropriação também. Mas eu entendi de acordo com o letramento da alfabetização, que já é algo mais próximo de mim, né? E aí, tanto do texto que vocês falaram da Hillary quanto o que eu li, para mim, realmente, eles são orientações de como se desenvolver esse letramento histórico na sala de aula. Porque o letramento, realmente, ele parte dessa etapa mesmo, do que aquilo, né, que a criança já tem de conhecimento, e aí desenvolver, né, quando a gente fala, né, da criticidade, são essas perguntas que são levantadas para ela. E no texto da Canieri, fala exatamente isso, né? Que joga a pergunta para a criança, ela responde, quando o outro colega dá uma outra opinião, dá a oportunidade também dela mudar dela. Isso é letramento, né? E aí, partindo também da questão, né, da ideia de Piaget, né, de interacionismo, vai ser uma evolução do pensamento. Então, quando tem essas quebras também, é aprendizagem, né? Que acontece esse desequilíbrio, né, para poder aprender outras coisas. E aí é pro resto da vida mesmo, o letramento, né? Tanto é que outro conceito a gente está aprendendo aí. A gente também está fazendo letramento. Então, essa sequência didática, né, que você apontou no seu texto, e esses relatos, que é bem detalhado do texto que Flávio e eu lemos também, eles realmente são práticas dali da sala de aula. Eu consegui visualizar isso muito bem, porque é do dia a dia mesmo. E não é só simplesmente jogar o conteúdo, né, falar ali e o menino sabe, né, aprender ou ter que decorar. É parte do simples para ir ampliando para uma ideia, um conceito mais concreto ao longo do tempo, não só num ano, né, mas ao longo mesmo do ensino fundamental 1, 2, ensino médio e assim, né, sucessivamente. Então, eu acredito que seja letramento mesmo.
Posso falar rapidinho, Pablo, antes de você concluir? Mas eu entendo bem o que o Daniel está falando, porque nós, enquanto professores de história, a gente sempre tem essa ideia, vamos esquecer o operacionalizar, ou seja, dar algumas ferramentas, né, que exatamente essa construção que já é natural, que a Elaine está falando, né, construção histórica, que já vem junto com o indivíduo, mas de alguma forma, igual no texto da Cainelli, quando você, mesmo sem o aluno saber que ele está trabalhando com fonte, ele está trabalhando com fonte, de alguma forma, eu não sou, né, teórica do letramento, mas eu entendo que de alguma forma ele está construindo esse conhecimento. E a gente está discutindo na aula sobre a questão do letramento, da oralidade, né, da questão das linguagens, e de alguma forma, quando a questão do digital, a questão da linguagem matemática, então existem várias formas de aprofundar no conhecimento que eu acho que é o que eles teoricamente estão chamando de letramento. Né, então aí cai no que o Daniel está falando, essa instrumentalização que a gente não vai usar, por exemplo, vamos usar outro termo, mas de alguma forma é importante para o aluno. A gente percebe que ele já traz essa bagagem, ele já, logicamente, desde que nasce, já é um sujeito, ele já atua, ele faz a história, né? Um dos meus projetos é em cima disso, ele entender que tudo que ele produz é fonte, que ele constrói a história, mas como que ele vai trabalhar com isso, né? A construção desse pensamento mais formal, isso é meio, não sei, meio ultrapassado, mas um pensamento mais formal dentro da história, ele vai construindo com essas ferramentas, e que, de alguma forma, a gente cai nessa questão do letramento. Não sei se seria mais ou menos isso aí que está sendo discutido. Então, eu entendo o que o Daniel está falando, mas seria interessante mesmo uma outra forma de falar esse conjunto, essa bagagem historiográfica para o aluno pensar a história. Não sei. Legal, Flávia. Obrigado a todas e todos. Bom, gente, debate muito rico. Uma coisa que o Ricardo falou que eu achei interessante, né, que esses conceitos estão em construção, né? E esse debate que vocês colocam, que foi o que apareceu, né, de uma questão de a gente ter um certo cuidado com o tecnicismo, que não se trata de um método padrão, né, para todo mundo. Então, eu acho que a gente tem que sempre lembrar que por que a gente está falando letramento histórico ou literacia histórica e não alfabetização histórica. Então, pelo menos do ponto de vista da história, a ideia do letramento ela vem um desenvolvimento para além da ideia de alfabetização. Então, quando a gente estuda a história do letramento, né, a partir da invenção da imprensa na Europa, né, então a nossa referência é o mundo ocidental e tudo mais, né? Então, a gente também lembra da história mais recente do Brasil, né? Eu mesmo estudei na minha infância, eu fui alfabetizado no sistema alfabético mesmo, né? Alfabetização silábica, né? Acho que é assim que fala, né, Mércia? De uma cartilha, né? Então, primeiro com a letra A, abelha, B, bola, C, cachoeira. Mesmo se não tivesse nenhuma cachoeira lá na minha região, então era essa ideia da alfabetização, né? Que é um tanto mais tecnicista. E aí, os historiadores que estudam a história da imprensa e do impacto que a imprensa teve na sociedade europeia vão perceber que a leitura ali no início da Europa moderna não era apenas um domínio das letras. Então, não se tratava apenas de um processo de alfabetização, né? Mas algo muito mais social. Então, por isso que o termo letramento, né? Então, por exemplo, ser letrado não é mais do que ser alfabetizado. Então, a alfabetização é você saber a letra, o fonema de cada letra, juntar e tudo, né? Mas o letramento é você conseguir ir além disso. E aí, quando a gente leva isso para o letramento histórico, né, é a ideia de tentar entender
as raízes do conhecimento histórico, ir além do texto, mas tem uma relação sempre com o texto, com a letra, né? Então, tem essa dialética aí desse termo letramento. Mas, para mim, a ideia básica que eu tenho, depois a gente lembra quando começou a imprensa, e aí surgiram os primeiros jornais, primeiros livros, e poucas pessoas sabiam ler. Então, tinha práticas sociais de leitura, né? E aí, esses artefatos de leitura também não eram apenas com letras, tinha sempre umas iluminuras, uns desenhos, ilustrações, o próprio formato do papel, grande ou pequeno. Então, todas essas dimensões que vão além da letra, né, da questão fonética. Então, trazendo para a história, é mais ou menos isso também, é pensar numa aprendizagem histórica para além do básico, para além do tecnicamente básico, assim, né? Então, quando o Daniel fala dessas operações, a gente entende assim que é necessário saber ler, saber escrever. Aí a gente já entra numa outra discussão para um outro momento. Mas e a oralidade? Estamos fazendo um juízo de valor? Não estamos? E tal? Bom, isso aí fica para um próximo capítulo. Acho que para hoje fica de bom tamanho essa discussão. Eu vou postar depois no YouTube, no canal do LABEP. Já é o segundo que eu estou para postar, o outro está gravadinho aqui também, a do anterior. Então, eu agradeço a todas e todos e vou agora encerrar a